Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nos domingos à noite nós temos ministrado sobre o ensino, sobre a prática da oração na Epístola aos Hebreus. E hoje nós queremos ver de modo especial a importância de uma consciência limpa na prática da oração, conforme instrução que nós recebemos na palavra dele nesta epístola. Nos últimos domingos nós examinamos já vários textos, estamos praticamente esgotando este assunto relacionado à prática da oração, conforme o ensino na Epístola aos Hebreus. E dentro desse contexto, hoje nós vamos examinar a importância de uma consciência limpa na prática da oração. Nós queremos examinar então Hebreus 13, 18 e 19. Aqui nós lemos assim: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Nestes dois versos nós temos o autor da Epístola aos Hebreus faz dois pedidos de oração. Primeiro, para que ele pudesse, em todas as circunstâncias, fazer o que é correto. E por isso que ele diz: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Segundo lugar, ele peço com insistência que façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Muito bem. Nós queremos nos deter especialmente no primeiro pedido hoje, e somente nele. Ele pediu aos destinatários da sua epístola que orassem para que ele pudesse, em todas as circunstâncias, fazer o que é correto. Eu vou repetir novamente: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Ele afirma que tinha uma consciência limpa, mas ele queria que em todas as coisas fazer aquilo que é correto. E eu creio que este é o desejo de todos os cristãos autênticos, que têm um bom relacionamento com Deus e prioriza duas coisas. A primeira delas, ter uma consciência limpa. Orem, pois estamos certos de que temos a consciência limpa. A segunda coisa é, em todas as coisas, fazer o que é correto. Orem, pois nós estamos certos que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Para que alguém queira e possa, em todas as circunstâncias, fazer o que é correto, precisa ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas. Essa declaração que é feita aqui nesta epístola nos faz pensar, isto é, me faz pensar, cá com os meus botões, que o autor dessa epístola não é outro senão o próprio apóstolo Paulo.
essas palavras são muito características dele, e a epístola aos Hebreus foi escrita de uma forma, numa linguagem muito hebraica, muito coerente, muito voltada para os judeus, e ela se torna diferente das outras epístolas. Por isso, ela tem uma linguagem muito específica, voltada para os costumes dos hebreus, para os judeus que viviam naquele tempo. E ela é dirigida aos judeus que haviam se tornado cristãos, judeus cristãos. Todavia, eu não tenho nenhuma condição de dizer que foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa epístola. Por isso que eu disse que é um pensamento meu, e alguns pensam assim, outros não, mas eu senti o desejo de expressar o que eu penso, e eu vou explicar por quê. Eu não ouso afirmar que foi, mas eu penso que foi. O apóstolo Paulo fez muitas afirmações muito semelhantes a esta em suas epístolas. Então vamos ver algumas delas. Atos 23, versículo 1. Paulo está diante do Sinédrio, está sendo julgado, depois de ter pregado para os judeus, para uma multidão de judeus, e eles ficaram enraivecidos, ficaram irados quando souberam que ele tinha um ministério entre os gentios. Se vocês têm observado durante os momentos da entrega de dízimos e ofertas, nós temos falado sobre o propósito de Deus para que ele seja conhecido em todas as nações. Isso não é coisa do Novo Testamento apenas, mas isso é enfatizado em muitos dos salmos e muitos dos ensinos dos profetas no Velho Testamento. Mas vamos para Atos 23, 1. Aqui, Paulo está então diante do Sinédrio. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Isso lhe valeu uma bofetada na boca, porque acharam que ele estava falando bobagem, porque ele estava ali sendo julgado e não julgavam-no como alguém que poderia dizer o que ele disse. Mas ele disse. Depois, em Atos 24:16, ele diz assim: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Escrevendo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Nós temos aqui duas vozes. Uma é a voz da consciência. Aliás, o que é a consciência? A consciência não é outra coisa senão a voz do meu e do seu espírito. Então ele está dizendo aqui: digo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Então havia o testemunho da sua consciência e o testemunho do Espírito no seu espírito, onde o Espírito de Deus vive. Então, repetindo, a consciência humana é a voz do seu espírito. E ele afirmou isso muitas vezes. Ele disse isso também em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 4 e 5. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga
é o Senhor. O que ele estava dizendo é que não tinha na sua consciência nada que o para ele se sentir culpado. Ele não tinha nenhuma culpa, não se sentia culpado de nada. Mas nem por isso ele se dava por justificado, porque quem teria que julgá-lo não seria nem ele mesmo, mas o Senhor. E ele recomenda que nós também não julguemos uns aos outros. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então ele chama mais uma vez a atenção para o testemunho da sua consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Então, a pergunta que fazemos é: qual a importância de uma consciência limpa diante de Deus e dos homens? Como é frisado aqui na palavra do apóstolo Paulo, em Atos 24:16, quando ele diz: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Então nós temos que estar bem com Deus e estar bem uns com os outros também. Mas a pergunta que fizemos é: qual a importância de uma consciência limpa diante de Deus e dos homens? Uma consciência limpa requer que a nossa motivação seja o amor. Isso fica claro em 1 Timóteo 1,5. O apóstolo diz assim: o objetivo dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. O objetivo dessa demonstração, ele está se referindo à epístola que ele escreveu a Timóteo. Estava escrevendo para Timóteo, e ele diz que é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Nós só podemos amar de fato se tivermos um coração puro. O que é um coração puro? Coração aqui é uma figura do nosso espírito, do espírito humano. O coração é usado em várias partes no Novo Testamento como figura do Espírito de Deus. E quando fala de um coração puro, está falando de um espírito puro. E tudo que nós somos e falamos e dizemos revela o que há no nosso espírito. A nossa mente, a nossa boca fala do que nós temos no coração. E então, um coração puro revela um espírito puro, sem segundas intenções, né? E quando ele fala em boa consciência, porque ele se refere aqui a uma boa consciência, ele diz de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Quando pensamos numa boa consciência, estamos pensando numa consciência estamos pensando na consciência de um espírito regenerado pelo Espírito de Deus. Só pode ter uma boa consciência se a pessoa foi regenerada pelo Espírito de Deus. E então é importante que nós digamos isso. E
isso vai fazer com que nós tenhamos também uma fé sem hipocrisia. O que seria uma fé hipócrita? Uma fé hipócrita seria uma religiosidade destituída de uma autenticidade no relacionamento nosso com Deus. E uns com os outros, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Mas uma consciência, a importância de uma consciência limpa é que uma consciência limpa é essencial para o exercício da fé. Logo, para orarmos com convicção, em plena certeza de fé. Escrevendo ainda a Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 1, versículos 18 a 20. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre estes estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Bem, ele fala da importância de Timóteo manter a fé e uma boa consciência. Fé e boa consciência estão intimamente ligados. O apóstolo deixa isso muito claro, porque ele diz, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Uma consciência boa, uma consciência limpa, fala de alguém que não significa necessariamente que alguém nunca tenha pecado, mas significa que ela não tem nenhum pecado que ela ainda não confessou. O que caracteriza o cristão e que o difere das demais pessoas é que ele foi salvo pela fé na pessoa de Jesus, na sua obra redentora. E ele, com base na obra de Jesus, ele pode, quando vier por alguma razão a pecar, ele pode valer-se da obra de Jesus na cruz e pode dirigir-se a ele e pedir perdão dos seus pecados. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, quando ele fala em manter a fé e a boa consciência, está falando de não deixar que nenhum pecado permaneça na nossa vida, porque se há pecado em nós, se há algum pecado que não foi confessado, se há alguma questão que não foi resolvida, então as nossas orações não são ouvidas. Nós vamos ver isso ainda também mais adiante um pouquinho. Como é que eu posso me dirigir a Deus sabendo que eu estou devendo algo a Ele? Imagine que você tenha pedido algo a alguém e você venha pedindo algo a alguém, mas essa pessoa, você deve uma satisfação a essa pessoa. Se você não puder devolver o que você pediu, ou se você não puder pagar uma dívida que você tem para com ela. Na realidade, a nossa dívida diante de Deus é impagável. Por nós. Por isso que Jesus veio, deu a vida dele por nós, e ele pagou as nossas dívidas. Não é? Então, eu só posso ir a Ele se eu tiver uma consciência limpa, resultante de não ter nenhum pecado que eu não tenha confessado. E confessamos, nós vamos
ver isso melhor, mas confessar o que é você dizer: Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Deus, eu falhei. É você concordar com Deus que o que Ele diz que é certo, e que você é que está errado, e Deus está certo. A confissão consiste em você reconhecer que o que Deus diz para você fazer é o que você deve fazer, e que você não fez, e que você deixou de fazer. É para isso que confessamos. Confessamos para admitir e reconhecer o nosso erro. Por isso é muito importante que quando pecamos diante das pessoas, nós possamos confessar os nossos pecados diante das pessoas. E se pecamos contra alguém, nós devemos nos dirigir a essa pessoa e pedir a ela que nos perdoe. Porque dessa maneira nós estaremos dando testemunho para essa pessoa aquilo que Deus é, daquilo que Deus é. Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, se houver pecado, se eu pecar contra alguém, eu preciso ir pedir perdão a essa pessoa e depois pedir perdão a Deus. E assim eu poderei voltar a ter uma consciência limpa. Enquanto isso não for feito, eu não tenho uma consciência limpa. Ele cita aqui 2 casos. Primeiro ele diz: porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ele cita Himeneu e Alexandre. Eu não sei muito sobre Himeneu, até porque ele não fala sobre Himeneu, a não ser aqui. Mas Alexandre, ele diz que Alexandre, algumas versões diz o latoeiro, me causou muitos males. Eu não sei que tipo de males esse Alexandre terá feito a Paulo, mas ele fala dele dizendo apenas isso. Pois bem, ainda dentro desse contexto, escrevendo a Timóteo ainda no capítulo 3, versos 8 e 9, ele diz assim quanto à escolha de diáconos: do mesmo modo quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Ele chama aqui de mistério da fé aquilo que não é visível, não é perceptível do ponto de vista físico, material. Por isso que ele chama de mistério da fé, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Eu não poderei exercer fé se eu tiver uma consciência culpada. É por isso também que, escrevendo na sua primeira epístola, o apóstolo João diz assim no capítulo 3, versos 19 a 23, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, os irmãos lembram que falamos que o coração é uma figura do Espírito. O nosso Espírito nos acusa? Não, ele diz, pois se o nosso coração nos acusar, ou seja, quando a voz da nossa consciência nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, quando o coração chega a me acusar, quando a voz do meu espírito me acusa de alguma coisa, tira a minha paz, então, ele diz, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, quando
eu sei, na minha consciência, Deus já sabe muito antes de mim, né? Então ele diz, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, ele sintetiza o mandamento de Cristo como sendo, crermos nele como sendo o Filho de Deus e nos amando uns aos outros, segundo o mandamento que o próprio Senhor Jesus ensinou. Nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Muito bem. Então, uma coisa que nós devemos uns aos outros é o amor e a nossa fé em Jesus Cristo. Se nós amarmos uns aos outros, nós não pecamos. Ou melhor, se pecarmos, nós vamos consertar. Mas vamos falar mais daqui a pouco. Então, nós temos que zelar por isso. A importância de uma consciência limpa. A consciência se torna limpa por meio da palavra de Deus. Em João capítulo 15, versículos 1 a 3, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. O que significa isso? Bom, Jesus é a videira. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Se estamos nele, nós devemos dar fruto. Se não dermos fruto, ele corta. O fruto é uma vida coerente com aquilo que Jesus é e ensinou, e implica em também buscar alcançar pessoas para Jesus. Mas ele diz que todo que dá fruto, ele limpa. O ramo precisa ser podado para tirar os excessos, para que todo o vigor que há na videira possa chegar até o ramo de maneira a produzir frutos. O que significa essa poda? Poda de quê? A poda de coisas que estão ocupando o lugar de Deus. Podar pecados, podar coisas que estão trazendo peso, que estão roubando aquilo que Deus tem planejado para você e para mim. É na Epístola aos Hebreus que nós encontramos uma recomendação bem semelhante. Eu vou achar aqui. Capítulo 12. Depois de falar sobre a fé, no capítulo 11, ele diz também: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, são os que ele mencionou no capítulo 11, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, ele fala que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós,
e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Voltando para a figura da videira, o que impede que a seiva, a vida da videira, que é Jesus, possa manifestar-se em nós, são as coisas que nós permitimos que ocupe o lugar que ele deve ter na nossa vida. E ele fala aqui do peso do pecado, isso em Hebreus. Então, o texto diz que, eu vou ler, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Toda a plenitude que nós podemos e devemos encontrar, não é bem a palavra, nós podemos encontrar em Cristo, está à nossa disposição, mas é preciso que nós tiremos os embaraços, aquilo que tem se constituído num peso, aquilo que tem, eu repito, ocupado o lugar que é devido ao Senhor, em termos de tempo, em termos de dedicação. Está em pauta, podemos pensar na própria palavra de Deus, tempo para orar, tempo para buscar o Senhor. Mas então nós falamos que você e eu somos limpos por meio da palavra. Ele disse para os seus discípulos, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. A palavra que levou-os a crer em Jesus e a palavra que os levou a mudar de atitude. É claro que isso ocorreu muito mais profundamente depois da ressurreição de Jesus, quando eles nasceram de novo. Mas essa palavra tinha encontrado lugar no coração dele, porque eles haviam crido, com exceção de um deles que não creu. Foi Judas e os irmãos sabem. Vamos para Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Aqui nós temos uma recomendação para os maridos que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, eu estou falando aqui agora da igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que a gente usa água para lavar, para limpar, para purificar. E ele usa uma linguagem dupla aqui, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A água fala da limpeza. E como há essa limpeza? Pela palavra. Então, Jesus nos purifica através da sua palavra. E conhecereis a verdade os libertará. Jesus falou da necessidade dessa palavra ser entendida, compreendida, para que então possamos produzir o fruto que Ele planejou para nós. Ele diz para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É claro que seremos apresentados perfeitos diante de Deus com base no que Ele fez na cruz. Mas fala também de um processo de santificação que deve caracterizar a minha vida, a sua vida. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 3, verso 21, ele diz assim, ele fala do batismo que corresponde a isto. Ele estava falando do dilúvio e dos que foram salvos através da arca. E então, quando ele diz que o batismo que corresponde a isso, ele está se referindo às águas do dilúvio. Agora também salva vocês. Alguém pode pensar, então o batismo salva. Mas vamos ver o que ele diz depois. Ele explica, não sendo a remoção das impurezas do corpo. Não é porque você entra dentro de um tanque, de uma piscina, de algum lugar onde você é batizado, que você fica limpo, não.
Ele diz aqui, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus. Como? Pelo batismo? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, uma boa consciência é resultante de um encontro com Cristo, e isso faz com que nós tenhamos uma boa consciência para início de partida, e é necessário que nós mantenhamos a boa consciência. Mas a confissão se torna limpa, a consciência se torna limpa por meio da confissão de pecados, por meio da fé em Jesus e no seu sangue. 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Agora, não é simplesmente confessar por confessar, é confessar como resultado de arrependimento, de uma vida que realmente reconhece que o que Deus diz é a verdade e que eu não fiz o que Ele mandou que eu fizesse. Ele também diz no verso 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, uma referência a Deus, o Pai, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós convivemos uns com os outros, por mais estranho que possa parecer, é onde nós estamos sujeitos a pecar mais. Mas nem por isso nós somos desencorajados a estarmos uns com os outros. E quanto mais perto é o nosso relacionamento com uma pessoa, mais facilmente nós podemos ferir, machucar e pecar. Mesmo que você faça isso sem querer, você, através de suas ações e atitudes que têm um significado para você, pode ter outro significado para a pessoa com quem você está convivendo. Você diz uma coisa, ela entende outra. Cada um analisa o que eu e você dizemos com base na história que ela tem de vida. Aí está o perigo do julgamento. Mas é por isso que nós temos dificuldade nas relações. É porque mesmo que alguém diga algo com um propósito, o outro que vai ouvir de acordo com a história de vida dessa pessoa. E cada um vai responder na proporção do entendimento que ela tem, mas à luz do que ela viveu até aquele momento. Então, é por isso que o texto diz, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E para isso nós vamos precisar sempre do sangue de Jesus, porque muitas vezes vamos pisar na bola. Muitas vezes vamos falhar, muitas vezes vamos errar. E quando fazemos isso, nós temos que pedir perdão. Perdão às pessoas com as quais falhamos e pedir perdão a Deus. Hebreus 9:14, a segunda parte do verso diz assim, ele vinha falando do sacrifício do Velho Testamento, ele diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. O que são obras mortas? Obras mortas são obras da carne. Aquilo que não vai ter nenhum futuro, não vai
acrescentar nada, são coisas que não têm nenhum valor, são as obras que eu e você fazemos na carne. E que são descritas em Gálatas capítulo 5, né? 5, lá pelos versículos 20 e tantos. Onde tem o fruto, tem as obras da carne e tem o fruto do Espírito. Hebreus 10, 22 também diz assim: aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Aqui nós temos também uma figura do batismo nas águas, que por sua vez é uma figura da limpeza que Deus opera em nós através da sua palavra, quando nós cremos nela. Tendo o coração purificado da má consciência. Nós somos convidados a nos aproximarmos com o coração sincero. Já temos dito aqui em outras ocasiões a importância para que nós tenhamos as nossas orações ouvidas, que sejam orações sinceras. Mas a consciência pode ser cauterizada. 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Aqui está falando de pessoas que estavam entre nós, mas que nos deixaram porque, como disse o apóstolo João em outro lugar, saíram de nós porque não eram dos nossos. Então são aqueles que muitas vezes estão no nosso meio, mas num determinado momento eles deixam tudo para trás e vão voltar à vida que tinham antes, ou vão obedecer a espíritos enganadores que não tem nada a ver com o ensino da palavra de Deus. Então, ele diz que estes têm a sua consciência cauterizada. São pessoas que já ouviram a verdade, conhecem a verdade, mas que resistiram à verdade. Eu não estou falando daquele que ainda não foi salvo, estou falando de pessoas que estavam no nosso meio, chegaram a professar o nome de Jesus, chegaram a andar entre nós, ouviram bastante a palavra e que deixaram a fé. Eu creio que ninguém perde a salvação. Eu creio que os que saem porque nunca tiveram um encontro com o Senhor. Eu já disse para vocês da minha experiência no evangelismo pessoal, encontrei inúmeras pessoas que eu evangelizava aos domingos, e isso antes de vir para cá, já faz muito tempo, mas essas pessoas diziam-se afastadas, estavam desejosas de voltar. É muito diferente uma pessoa que está afastada porque se viu presa de alguma situação que ela não consegue se desvencilhar. E eu não estou dizendo que Deus não tenha solução para isso. Tem sim, mas às vezes a pessoa não tem forças. Ou às vezes falta vontade, eu não sei. Não quero julgar ninguém, nem tenho o direito de fazer isso. Mas o fato é que quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, ela quer voltar. Eu tenho dito outras vezes aqui também que se você pegar uma porquinha, se você lavar essa porquinha, se você enfeitar essa porquinha, colocar uma fitinha cor-de-rosa
pescoço dela, jogar perfume nela, ela vai ficar muito cheirosa. Agora solta a porquinha e vê para onde que ela vai. Ela vai para o chiqueiro. Por quê? Porque lá é o habitat dela. Agora, se você quiser fazer isso com uma ovelha, você não vai conseguir. A ovelha, se você colocar ela dentro do chiqueiro, ela vai sair do chiqueiro. Porque ela não tem prazer no chiqueiro. Ela não gosta de coisas sujas, ela gosta de coisas limpas. Ela vai procurar um lugar onde tem águas limpas. Por isso que o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, águas limpas também. A ovelha jamais vai buscar uma água suja. Então, é por isso que alguns cauterizam, ouvem e dizem, não quero. Mas a consciência pode ser corrompida também. Tito 1:15 a 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidos. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Aqui está falando de um incrédulo. E todos nós um dia fomos incrédulos. Todos nós um dia vivemos essa situação e nós fomos tirados de lá. Mas a mente humana ela é corrompida totalmente pelo engano do pecado. A consciência limpa precisa ser, então, aferida pela palavra de Deus. Como é que eu sei que a minha consciência está realmente limpa? Primeiro, você não tem nenhum sentimento de culpa, mas o que vai aferir se o que você está fazendo é certo. Vocês viram que o autor da epístola disse que desejava fazer o que é certo. Então, Hebreus 4:12, 13 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, quando você a lê, você vai discernir através dela, se você está lendo, realmente querendo entender, você vai discernir o que é seu, o que é carnal, o que é puramente da sua mente e não do seu espírito, onde habita o Espírito de Deus. Então você vai saber se você está andando na verdade ou não, se você está fazendo o que é correto ou não. Mas tem que ser aferido pela palavra. O texto diz ainda, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então Deus conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, então, mas eles precisam ser aferidos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vai lá e ela é capaz de separar uma coisa da outra. Jesus também nos advertiu dizendo em Marcos 12, 24, será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Então, nós erramos quando não conhecemos as Escrituras e também desconhecemos o poder de Deus. Então, fazemos as coisas erradas porque não conhecemos a palavra de Deus, não lemos, não nos detivemos, não meditamos na palavra.
Mas a consciência limpa precisa ser aferida pela paz. Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Paz. É paz mesmo. Jesus disse, minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em Deus, crede também em mim. A paz é a paz de uma consciência limpa. Você já aferiu pela palavra, você sabe que o que você está fazendo é correto, porque tem base na palavra e você tem paz interior. Se você tem dúvida, não tem paz. Você só tem paz se a dúvida for dissipada. E até que você tenha certeza, você tem dúvida. E se tem dúvida, você não deve fazer. Finalmente, a consciência limpa requer oração. O autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 3, verso 18, disse, orem por nós. Por ele, quem estava na companhia dele. Isso me faz pensar mais uma vez no apóstolo Paulo. Me perdoem, mas... Pois estamos certos de que temos consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Ele pediu que orassem por ele. Quem está servindo a Deus, e qualquer um de nós mais precisa de oração. Eu preciso de intercessores, pessoas que me sustentem em oração. Porque quanto maior a responsabilidade que você tem diante de Deus, você é muito mais bombardeado, é muito mais atacado, você é muito mais atingido pelo inimigo. Porque você é o seu alvo, você se torna o seu objetivo, mas você não tem que, por isso então eu não vou fazer a obra de Deus. Você vai conhecer o poder e a graça de Deus justamente nessas circunstâncias, porque o Senhor sempre vai fazer você vitorioso em todas as batalhas que você enfrenta. Mas é necessário que você ore. E é importante que outros estejam dando cobertura a você em oração. E essa é uma das razões pelas quais, ou pela qual eu insisto tanto com vocês. Orem por mim. Orem por mim, pela Ana Bia. Orem por nós, precisamos muito das suas orações, eu digo mais uma vez. Concluindo, a importância de uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então, uma consciência limpa requer que a nossa motivação seja o amor. Uma consciência limpa é essencial para o exercício da fé, logo para orarmos com convicção, em plena certeza de fé. A consciência se torna limpa por meio da palavra de Deus. A consciência se torna limpa por meio da confissão de pecados, pela fé em Jesus e no seu sangue. A consciência pode ser cauterizada por aqueles que nunca foram ou não são, e também corrompida. A consciência limpa precisa ser aferida pela palavra de Deus. A consciência limpa precisa ser aferida pela paz, e uma consciência limpa requer oração. Eu poderia sintetizar 2 itens importantes: palavra e oração. São a base para uma vida que nos proporciona uma consciência limpa. Não há como termos uma coisa sem a outra. Não há como ter uma consciência limpa sem a palavra de Deus e oração. Eu convido você a curvar sua fronte.
e a falar com Deus sobre o que Ele terá falado com você nesta noite. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja visitando os corações que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo, onde quer que eles estejam, que o Senhor esteja nos dando a graça para buscarmos uma consciência limpa, também para fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é direito, para que assim tenhamos uma consciência tranquila e permaneçamos com a consciência limpa. O Senhor nos ajude a priorizar uma consciência limpa, isenta de culpa, isenta de ressentimentos, de mágoas. Que o Senhor venha trazer conserto, endireitar corações, curar feridas. Que o Senhor venha sarar as enfermidades de alma. Venha curar cada vida, trazendo purificação através do sangue de Jesus. E que toda a tua igreja, todo o teu povo, experimente a paz de uma consciência limpa diante de ti e diante das demais pessoas. Daqui a pouco vamos sair com a tua graça e a tua permissão. Pedimos que o Senhor nos leve em paz e em segurança, cercados sempre pelos teus anjos, livres continuamente do mal, de toda sorte de enfermidade. Que o Senhor nos ajude a viver e a andar na tua presença. Pedimos que o Senhor nos conceda graça sobre graça. Nós oramos em nome de Jesus e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos